uma série de mensagens sobre o Espírito Santo de Deus. E este já é o terceiro domingo em que nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus. Nós falamos sobre quem é o Espírito Santo, sobre como atua o Espírito Santo. E nós vamos falar um pouco hoje sobre os dons espirituais. Para falar a verdade, nós poderíamos ficar aqui uns 3, 4, 5 cultos de domingo só falando sobre os dons espirituais. Mas eu vou tentar resumir ao máximo, para que você tenha uma noção, para que você conheça. Aí você às vezes pode dizer assim: pastor, mas eu já sou da igreja há muito tempo, eu já conheço, eu já entendo dos dons espirituais, eu já sei o que são. Mas muitos aqui às vezes não têm esse mesmo conhecimento que você tem. E como igreja de Cristo, nós precisamos estar todos no mesmo nível espiritual, entendendo a nossa função como corpo de Cristo, entendendo o que estamos fazendo aqui neste lugar, entendendo que Deus nos chamou para coisas maiores e para coisas melhores. Você crê nisso? 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 1. Abra sua Bíblia comigo. Se tem alguém perto de você sem Bíblia, você já sabe, chega perto dele ou perto dela, para que possamos juntos ler a palavra de Deus. Se você não tiver Bíblia, não tiver ninguém próximo de você com Bíblia, aqui no fundo tem o texto no telão para você, que você possa acompanhar juntamente conosco. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Quantos acharam, digam: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu também, pastor, só preciso ficar mais rápido na Bíblia, mas isso não me impede de chegar no céu, não é verdade? Amém? Diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Versículo 1, agora vamos para o versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. A cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Olha para a pessoa bonita que está do seu lado e diga assim: olha, Deus me usa para te abençoar. E Deus te usa para me abençoar. E entender isso é importante porque a maioria dos dons que nós vamos meditar e ver nessa noite falam exatamente sobre isso. Sobre Deus usando o corpo dele para abençoar as outras vidas. Eu estava lá em casa meditando sobre dons espirituais. Eu estava relembrando com Daiane quantas coisas nós já vivemos aqui nesta igreja. Quantas coisas interessantes sobre a manifestação de dons aqui neste lugar. Eu me lembro que há vamos colocar aí pelo menos uns 6 anos, eu não sei, a Raquel vai poder me ajudar, mas mais ou menos um tempo desse atrás, o filho da irmã Raquel teve o seu carro roubado. E eu não sabia, ela veio para a igreja numa quinta-feira, era lá embaixo na Carlos Lindenberg. E era uma campanha que a gente ia nas quintas-feiras, mesmo como a gente tem agora, coloca os documentos, as chaves sobre a mesa. Eu não sabia de nada, e ela pegou e colocou o documento do carro do filho dela sobre a mesa. O filho dela não vinha na igreja, não frequentava a igreja. E aí, de repente, o Espírito Santo me colocou no coração: pega esse documento e diz que esse carro vai ser encontrado em 24 horas. E sabe quando que tem um problema? O problema tem quando que você ouve o Espírito Santo de Deus e você fica com medo. E eu desci, e não era muito alto o púlpito, era um degrauzinho só. Eu desci, peguei o documento, levantei e falei assim: olha, quem trouxe esse documento? Aí a Raquel se manifestou, porque ela que tinha levado para o filho, falou: olha, esse carro vai ser encontrado em 24 horas. Eu nem sabia que tinha sido roubado. E aquela questão ficou assim, e aí, em menos de 24 horas, era a palavra, em menos de 24 horas. No outro dia, acho que foi no outro dia, pela manhã, de manhã, a Gilmara está me ajudando, porque ela lembra mais dos fatos do que eu. A polícia encontrou o carro. E mais uma coisa, Deus falou que ia estar intacto. E o carro estava intacto. Aí você diz: nossa, mas é Deus, é Deus. Só que Deus não parou por aí. Domingo à noite, e eu lembro que eu falei para Raquel, fala para ele vir dar o testemunho aqui domingo à noite do que Deus vai fazer. Domingo à noite ele foi para lá.
E ele estava lá atrás, ele namorava a Geisiane ainda, não era convertido, não estava na igreja. E eu ministrei a palavra do Senhor, e no final da mensagem Deus falou no meu coração, falou assim: vira para o Dudu, para os íntimos é Dudu, para o Eduardo, e fala o seguinte. Eu falo o que, Deus? Não, fala o seguinte, só vai, fica diante dele que eu vou colocar na sua boca o que falar. E eu cheguei diante dele e falei assim: olha, na hora que o bandido estava diante de você, levando o seu carro, você falou assim: se Jesus me der de volta o carro, eu volto para Jesus. Ele olhou para mim assustado e eu falei: agora é a hora de você voltar para Jesus. Na mesma hora, lembra, Raquel? Ele veio para frente, se converteu, voltou para Jesus. A Geise, a namorada dele, aceitou Jesus. Tivemos a oportunidade de batizar ela nas águas. Fiz o casamento dos dois. É o nosso membro, por enquanto, mais longe, que mora lá na Serra, né? Porque agora, não, a gente tem membro lá de Colatina agora, né? E era o nosso membro que vem da Serra, não pode vir todo final de semana, mas vem da Serra frequentar aqui. Está conosco até hoje, testificando do que Deus faz. E aí você olha para mim e fala assim: pastor, o que é isso? O que é isso? O que é você pegar a foto ou a chave, ou você falar com uma pessoa e Deus te mostrar a vida ou o problema ou a dificuldade dessa pessoa? É exatamente sobre isso que nós precisamos entender e compreender nessa noite. Sabe por quê? Porque há uma confusão no meio cristão hoje em dia, e se dá muita ênfase a esse tipo de dom, esquecendo que esse dom está disponível para qualquer um que buscar. Entender isso e compreender isso é compreender que a Bíblia é real nos nossos dias, mais real do que você possa imaginar. Quando eu falo de dons espirituais, a primeira coisa que eu preciso deixar muito claro é o que os dons espirituais não são. Porque o grande engano começa aí, quando nós começamos a achar algumas coisas sobre os dons espirituais que eles realmente não são. A primeira coisa que eu quero que você grave, e os que estão anotando podem anotar, é que os dons espirituais não são talentos naturais. Tem coisas que você nasceu com isso. É engraçado a gente olhar para as pessoas e a gente consegue perceber algumas coisas, tipo assim, o irmão Evangelista Júnior tem um talento natural de cantar, não é verdade? O irmão fulano tem um talento natural de mexer com artes, com mão. O outro tem um talento natural de fazer determinadas coisas, são talentos naturais. O grande engano é achar que os dons espirituais são talentos naturais. Não, há uma diferença entre isso. Existe o talento que Deus te deu, as habilidades que você tem, e existem os dons espirituais que são coisas sobrenaturais que vêm sobre a sua vida, que vêm sobre a sua casa, que vêm sobre você. Quando nós entendemos ou quando nós compreendemos isso, nós podemos entender o que Deus está fazendo em nós, através dele. E quando você se deparar com alguém que tem algum dom natural, alguma coisa que é natural dela de fazer, você consegue perceber, diferente do que é o espiritual, porque quando há um dom espiritual, um dom de Deus, é alguma coisa maravilhosa, é uma coisa totalmente diferente, é uma coisa totalmente fora do normal. Então a primeira coisa que os dons espirituais não são talentos naturais. A segunda coisa que há um grande engano no nosso meio é que se acha que os dons espirituais são para alguns poucos. Então, não, os dons espirituais, não existe uma elite espiritual dentro da igreja, não existe um grupo seleto, não existe aquela que é a nata da igreja, não. Os dons são para todos os que estão dentro da igreja. Quando você olha na igreja e diz: não, aqueles irmãos ali que são os irmãos de oração, aqueles irmãos são os irmãos de bênção. Espera aí, irmão, você é o irmão de oração, você é o irmão de bênção, você é um irmão de unção, você é um irmão do sobrenatural. Cutuca essa pessoa que está do seu lado e diga assim: olha, os dons são para você. Não existe nata espiritual, não existe uma casta dentro da igreja diferenciada dos outros, não. Você é de Deus, Deus te chamou para coisas grandes, e Deus te chamou para derramar sobre a sua vida os dons dele. Um terceiro erro, importante entender, que os dons espirituais não são um sinal de maturidade espiritual. Você me vê profetizando, ou você vê o profeta, ou você vê a irmã de oração, o irmão que ora por cura, o irmão que ora por milagre, o irmão que tem discernimento do espírito, o irmão que interpreta línguas, e aí você diz: nossa, esse é maduro espiritual. Não.
Qual é o sinal de maturação espiritual? De ser maduro, de ser, como Paulo diz, não deixar de ser criança espiritual. É uma coisa bem simples, está em Gálatas capítulo 5, se chama frutos do Espírito. Ou fruto, obrigado pastora Daiane. É o fruto do Espírito, porque é um só, a Bíblia só refere-se a um. Entender isso e compreender isso é muito importante, porque se você vê uma pessoa profetizando, não quer dizer que ela é mais crente que você. Se você vê alguém falando em línguas, não quer dizer que ele já está com o ticket de entrada no céu. Se você vê alguém que tem alguma habilidade ou algum dom espiritual, não significa que ele é em nenhum momento mais crente do que você. Ao contrário, significa que Deus está derramando sobre ele graciosamente da unção dele, de Deus. Compreender isso é importante porque muitas vezes nós vamos nos fiar em pessoas que têm os dons para abrir o nosso coração, vamos colocar diante dele a nossa vida e não entendemos que muitas vezes não é esse tipo de dom que serve para nos aconselhar muitas vezes, não é essa maneira, não é esse jeito, porque olha só, existem vários tipos de dons, nós vamos falar sobre isso nessa noite. Uma outra coisa que os dons espirituais não são, eles não são fruto do Espírito. Um tempo atrás eu encontrei uma pessoa e ela disse: pastor, eu não tenho o dom do amor. Eu não tenho o dom do amor. Ah, pastor, eu não tenho o dom do perdão. Eu não tenho. Irmão, isso não é dom, isso é fruto. Isso é fruto. E fruto vem de um relacionamento com Deus. Fruto vem de uma transformação de vida. Fruto vem de mudança de atitude. E o que é isso, pastor? A partir do momento em que você se relaciona com Cristo e você percebe o amor dele pela sua vida, você dá amor mais do que possa entender. Mas não existe um dom. Deus me dá o dom de amar. Não, não existe o dom de amar, irmãos. Existe o fruto do amor, que é muito importante. E mais uma coisa. Os dons espirituais não são algo que você tenha que ter medo. Já parou para perceber que tem gente que tem medo dos dons espirituais? Eu não vou naquela igreja lá, sabe por quê? Porque ali o pastor ora e ó, bum! A pessoa cai. Já escutou isso aí? Não vou naquela igreja lá não, que o pastor ora e a pessoa cai. Não vou naquele lugar ali, porque o pastor ora, é batizado com o Espírito Santo, aí sai fazendo umas piruetas, sai fazendo bagunça. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa ter medo do Espírito Santo de Deus. Nós somos pentecostais, nós somos uma Assembleia de Deus, mas nós precisamos entender uma coisa, os dons espirituais são dele. Quando ele dá sobre a sua vida, ou você pode cair, ou você pode pular, ou você pode cantar, ou vem hinos espirituais, ou vem línguas estranhas, ou vem alguma coisa vem sobre a sua vida, e você não precisa ter medo dos dons espirituais. Uma pergunta constante que surge, pastor, mas e quando cai lá na frente, está endemoniado? Não, nem sempre. É por isso que existe um dom chamado dom do discernimento, porque a gente sabe, através do Espírito Santo de Deus, o que é demônio e o que não é. Mas por que a pessoa cai? Você já tomou um choque? Já tomou um choque? Agora já imaginou um choque dobrado mais vezes espiritualmente? O seu corpo não aguenta. Não aguenta. E aí a Bíblia está cheia de exemplos. Nós podemos ver Pedro diante do Senhor. Nós podemos ver alguns outros personagens que não só se prostraram, alguns a Bíblia diz exatamente que caíram. Caíram. E é interessante observar porque a gente olha para a Bíblia e a gente não percebe alguns detalhes. A Bíblia diz que em muitos casos, em muitas circunstâncias, aqueles seres espirituais que estão diante do Senhor 24 horas dizendo santo, 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 santo. Se você ler no original, você vai perceber que a glória do Senhor faz assim, ó, pum. E aí eles fazem o quê? Se prostram, caem prostrados diante do Senhor, de tanta glória, de tanta unção. Então se um dia Deus tocar você, e é importante entender, a gente não existe essa cultura, vamos orar para cair, mas se alguém orar por você e você sentir e não aguentar nas suas forças, deixa Deus tomar você. Ninguém vai ficar olhando para você a partir de hoje, achando que você está endemoniado, amém? Pergunta que vem a seguir, quais são os dons espirituais então, pastor? Quais são?
Quais são esses dons mencionados na Bíblia Sagrada que nós precisamos entender e compreender nessa noite? Existem 4 listas diferentes de dons espirituais. Nós encontramos os dons espirituais em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, em Efésios e em 1 Coríntios, nesse texto que eu vou ler agora. Entender e compreender os dons espirituais é muito importante, porque muitas vezes a gente mistura as coisas. Uma coisa importante a entender é: pastor, obreiros, evangelistas, apóstolos não são dons espirituais, são ministérios. E faz-se uma confusão muito grande sobre isso. Agora, vamos entender um pouco sobre os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, no mesmo texto que você estava com a Bíblia aberta, se você permaneceu ou não. Se não tem, ali no telão vai aparecer para nós o que está escrito. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado o quê? Palavra de sabedoria. O que seria a palavra de sabedoria? O que é palavra de sabedoria? Para entender isso, nós precisamos entender que tipo de sabedoria a Bíblia se refere. Que tipo de conhecimento, que tipo de sabedoria que ela está passando para nós, que é diferente da sabedoria e do conhecimento normal. A Bíblia, quando se refere a esta palavra sabedoria, está se referindo em alguns momentos, lá em Atos, no capítulo 7, por exemplo, no versículo 10, nós encontramos ela ser envolvida na questão de interpretar sonhos, de dar conselhos sábios, de entender que as pessoas muitas vezes precisam de alguém que tenha um esclarecimento ou um conhecimento diferenciado, não um conhecimento humano, não algo que você saiba ou que você aprenda em livros, mas algo que Deus vem à sua vida e te revela, seja através de circunstâncias ou de momentos, ou seja através do significado de alguma coisa ou de um sonho que você passou para aquela pessoa. É importante entender que essa palavra também se refere a prudência nos assuntos, prudência no falar, prudência no andar, prudência no se relacionar com as pessoas, trato de uma maneira santa com as pessoas de fora. E isso tudo tem a ver com palavra de sabedoria. É engraçado porque a gente tende a pensar que como cristãos, como crente em Cristo, nós estamos incumbidos de fazer algo grande. Mas aí de repente Deus te coloca diante de uma situação difícil, diante de uma autoridade. E aí de repente você não sabe o que dizer, não sabe o que falar, e o que é que Deus faz? Pum, coloca uma palavra na sua boca. Já viveu circunstância como essa? Já viveu situações em que você está certo e todo mundo está errado, mas em que você está numa situação em que você não sabe o que sair e como sair, e de repente o Espírito Santo de Deus coloca na sua mente uma palavra, uma coisa que você não sabia, uma coisa que você não entendia, uma coisa que você não tinha estudado, mas que você consegue transmitir de uma maneira grandiosa diante de Deus. Sabe por quê? Você precisa entender que palavra de sabedoria vem com circunstâncias em que nós, muitas vezes, não conseguimos mais saber ou dizer, ou circunstâncias que você não sabe como aconselhar, ou que dizer mais para aquela pessoa, e aí Deus traz sobre a sua mente algo grande. Pum! Quantas vezes você já vivenciou isso? E se você nunca vivenciou, chegou a hora de você começar a vivenciar isso, a buscar isso. Isso é poder de Deus. Dentro da igreja a gente vive muitas vezes buscando: Senhor, me batiza com o Espírito Santo, quero falar em língua. Senhor, eu quero ser profeta, porque profetiza, fala. Mas poucas vezes a gente vê a pessoa dizer: Senhor, me dá palavra de sabedoria. Me dá palavra de sabedoria, para que eu possa, Senhor, abrir a boca e que as pessoas possam entender a Tua palavra. Muitas vezes a gente não consegue entender e compreender a palavra do Senhor. Nós precisamos de palavra de sabedoria, nós precisamos disso. E eu estou te falando, não é de coisa que você se aprende lendo, eu estou falando de coisas que você aprende buscando, que você encontra buscando, que você diz: Deus, abre a minha mente, abre o meu entendimento, abre que eu possa te ouvir, que eu possa receber de ti esse tipo de coisa. A segunda coisa que nós vemos aqui é palavra de, continuando o texto que está lá, e o outro é palavra de
ou palavra de ciência, palavra de conhecimento ou palavra de ciência. O que é uma palavra de ciência? É um pronunciamento ou uma declaração de fatos inspirados de um modo sobrenaturais. Em quais assuntos, pastor? Em assuntos de ciência, em assuntos de conhecimento. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós encontramos circunstâncias e mais circunstâncias que aconteceram exatamente isso, em que as pessoas precisavam ter um conhecimento mais profundo de certos assuntos, de certas circunstâncias, para poder falar. Quantos se lembram de Pedro diante dos acusadores dele? Quantos se lembram de Paulo diante dos acusadores dele? Naquela circunstância que ele precisava ter o conhecimento. Quantos se lembram de Estevão diante daqueles que estavam ali para apedrejá-lo? Ele demonstra uma autoridade e uma palavra de ciência profunda, relatando toda a história do Evangelho, para que se chegue a um ponto e possa dizer: olha, eu sei porque estou aqui, vocês não sabem porque vocês estão aí. A pergunta que eu te faço é: qual dessas é o que Deus tem para você? Qual, pastor? É a diferença então entre palavra de sabedoria e palavra de ciência. Segundo alguns eruditos, a palavra de ciência é o conhecimento profundo e a compreensão das coisas divinas. E a palavra de sabedoria é o conhecimento prático e a habilidade que ordena ou regula a vida de acordo com os princípios fundamentais. Mas não para aí, porque se a gente parasse aqui seria até bom no sentido de conhecimento, mas vem coisas maiores por aí, porque aí a Bíblia continua: pelo mesmo Espírito a outro, fé. Quantos aqui tem o dom da fé? Vamos lá, vamos esclarecer essa confusão. Quantos aqui tem fé? Se você não tivesse fé, você não estava nem dentro da igreja. Nem dentro da igreja. E entender isso é importante porque a gente precisa distinguir dom de fé de fé. Dom da fé que você tem. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê uma fé salvadora, uma fé de confiança em Deus, que sem a qual é impossível agradar a Deus, lá de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Já viu essa palavra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Que fé é essa? É a fé de crer que Jesus te salvou, é a fé de crer que Deus está sobre todas as coisas, que Ele é soberano. Isso é fé natural que tem em você, dada por Deus também, mas não é o dom da fé especificamente colocado aqui. Sabe por quê? Porque esse dom da fé colocado aqui é uma capacidade de, muitas vezes, pelos teólogos antigos é chamado de a fé miraculosa. Por quê, pastor? Porque algo que parece vir sobre os servos de Deus, sobre aqueles que servem a Deus, de uma maneira tão grande em momentos de crise, em momentos de dificuldades, em oportunidades especiais, em que você se sente investido de algo, que você olha para a montanha do Jaburuna e diz aqui: sai da minha frente que eu vou passar por aqui. Pouca gente entendeu. Eu não sei qual é o Jaburuna da sua vida. Eu não sei qual é a batalha que você tem na sua vida. Eu não sei qual é a dificuldade, mas tem horas que você está tão para baixo que você precisa de uma injeção espiritual de fé, a fé do sobrenatural. E aí você vem dizer: Senhor, me dá a fé. E aí você olha para mim e diz: pastor, que fé é essa? Jesus falou sobre essa fé. Lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 22, Jesus fala uma coisa que as pessoas não conseguem ler, muitas vezes não entendem, que diz assim: tendes a fé de Deus. Que é isso, pastor? Existe um tipo de fé que é diferente da fé nossa, natural. Existe um tipo de fé que é a fé de Deus, que é essa fé, esse dom da fé, que se investido em nós, ele pode produzir muita coisa. Eu já dei esse exemplo aqui, vou dar de novo. Se eu disser para você que eu tenho ouro, você acredita? Se eu disser para você que eu tenho ouro, você acredita? Não importa quanto de ouro eu tenho, talvez eu tenha algumas gramas, mas eu tenho ouro. Tenho ou não tenho ouro? A grande questão é entender isso. Esse ouro pode fazer alguma coisa por mim? Pode fazer o bandido me parar na rua e tentar roubar ele de mim. Ele vale alguma coisa. A questão é: depende da quantidade para o bandido me atacar? Não. Ele continua sendo ouro. Vamos lá para a coisa prática agora. Quando eu digo que eu tenho fé de Deus,
eu posso ter como um grão de mostarda e virar para a montanha e dizer: ponha-te daqui dentro do mar. Vamos para um exemplo prático da Bíblia? Prático. Elias vai lá diante do rei e diz assim: olha, enquanto eu não disser que vai chover, não vai chover. Ele tinha fé? Qual a quantidade? Não era muito grande. Algum tempo depois, a mulher do rei quis matar ele. O que ele fez? Fugiu, queria morrer, sentou debaixo de uma árvore e disse: me mata, Deus, porque uma mulher quer me matar. É ter fé grande assim? Não, ele tinha um pouco de fé. É engraçado porque a gente olha para a Bíblia Sagrada e a gente não percebe algumas coisas que estão lá para nós entendermos. Elias fez o dobro de milagres que Eliseu fez. Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez. Não foi o dobro? A Bíblia diz, o dobro de milagres. Fez coisas grandes, fez coisas maravilhosas. Os homens chamaram ele de careca. Se vivesse no nosso dia, tinha um problema. Os meninos, o que ele fez? Chamou os ursos e atacou os homens. Colocaram coisa venenosa numa panela, ele pegou farinha, irmãos. Não sei aonde está a lógica científica disso, porque não existe, é fé. Pegou farinha, tocou dentro da panela e falou: pode comer agora que não vai morrer ninguém. Entender isso é compreender coisas grandes, sabe por quê? Porque daí lá na frente, lá no Novo Testamento em Tiago, o que é que Tiago diz? Elias foi homem sujeito às mesmas paixões e ele ordenou que não chovesse, e não choveu. Vai entender. A Bíblia está dizendo assim: olha, muitas vezes nós não conseguimos compreender o tamanho do poder que existe em nossas mãos. A autoridade divina que está sobre você. Entender isso é compreender que nenhuma montanha mais fica diante de você. Compreender isso é compreender que Deus quer distribuir sobre a sua vida esse tipo de dom. E aí você está só pedindo dom de profecia, e Deus está dizendo: olha, peça para mim o dom da fé. Peça para mim o dom da fé. Você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua família, em quem está perto de você, e eles não vão entender, e eles vão chegar para você e falar assim: ora por mim, ora pelo meu carro, ora por isso, ora por aquilo, e você vai conseguir viver o sobrenatural de Deus em você. Você crê nisso? Você crê nisso? Agora a Bíblia deixa uma coisa muito clara: em momentos de circunstâncias difíceis. Eu já contei aqui para os obreiros. Meu irmão uma vez foi pregar lá no Barreirão, perto de Irati, lá no Paraná. A Daiane pede que eu fale o nome, porque senão as pessoas não sabem o lugar. E aí, Barreirão, numa congregação, meu pai tinha 45 congregações, meu irmão foi pregar numa, com uma Brasília da igreja. E aí, isso faz anos, né? E aí ele foi lá, só que era 45 quilômetros, e não tinha posto de gasolina nesse Barreirão, em nenhum lugar indo para lá ou voltando. Era um lugar bem no meio do mato. E ele chegou lá, e o que ele descobriu quando ele chegou lá? Não tinha mais gasolina, não tinha mais combustível. E agora? Foi, entrou, pregou, saiu. O que vamos fazer? Aí um irmãozinho saiu lá de dentro e falou: pastor, chamava ele de pastor, ele nem era pastor, não era presbítero. Pastor Dolar, você crê que Jesus pode levar você daqui até lá sem gasolina? E aí? Aí você tem que pôr a fé em ação. Vamos orar aqui e vamos embora. Entrou ele, Rosilda, os irmãos tinham ido junto, ligaram o carro, Rosilda era a esposa dele, ligaram o carro e foram embora. 45 quilômetros sem gasolina, até chegar na cidade. Quando chegou no posto de gasolina, bum, morreu. Também não quer ficar andando o resto da vida sem gasolina, né? Ei? Como é que eu entendo isso? Como que eu entendo isso? Tem como entender? Tem como explicar isso? Você consegue explicar as coisas da fé? Em momentos de necessidade, em momentos de circunstâncias, você consegue explicar aquilo que Deus faz por você? Não. Por isso se chama dom da fé. Você não consegue explicar estas coisas. Prosseguindo, porque o tempo não para. E há outros dons de cura. Sabe o que eu acho bonito aqui? É que dizer que uma pessoa tem
os dons, porque ali não está dizendo um dom, ele está dizendo os dons, no plural, dons de cura. Significa que essas pessoas são usadas por Deus de uma maneira sobrenatural para dar saúde às pessoas através da oração. Você já conheceu pessoas assim? Se você não conheceu, você precisa conhecer. Prazer, pastor Ziel. Eu dou graças a Deus que Deus já me usou muitas vezes para trazer cura a muitas pessoas. Nós já temos na nossa vida, no nosso ministério, pessoas curadas de AIDS, tímpano no ouvido estourado, curado na hora, e tantas outras coisas. Quer dizer que Deus vai curar todo mundo? Não. Mas quer dizer que em circunstâncias, em determinados momentos, Deus vai curar. E isto é um dom sinal. Biblicamente é um dom sinal, um dom especialmente para aqueles que são evangelistas, para aqueles que precisam atrair pessoas para o evangelho, para a casa de Deus. É por isso que muitas vezes, hoje em dia não tem mais, quem é das antigas lembra-se, tinha cruzada de milagres, aí colocava o caminhão na rua e colocava a banda tocando lá, Assembleia de Deus, vem comigo. Vocês gostaram agora, né? Firme, firme. E aí enchia a rua, eu lembro que tinha umas cordinhas, que nem a gente fez no acampamento, umas cordinhas com as lâmpadas penduradas assim em cima do caminhão, para fazer luz no caminhão, no palco. E aí vinha sempre um evangelista de fora que orava, e Deus curava, e Deus fazia coisas sobrenaturais. Vou contar uma coisa para você aqui, você não ria não. Teve um dia um irmão que passou lá na nossa igreja, abençoado, estava passando em várias igrejas lá, e ele orava, irmãos, falava assim: irmãs e irmãos, segura as calças e a saia, irmã, que Deus vai emagrecer você agora. Você diz: ah, pastor, não existe. Existe, irmão. Tinha uma irmã, a irmã Juraci, mãe da Nica, ela era bem forte, bem gorda, e ela, a Daiane conheceu ela, orou, irmão, parece que murchou assim, ó, a olhos nus. Pode acontecer isso, pastor? Pode? 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 Por que não? Você quer limitar Deus? Você quer dizer para Deus o que pode e o que não pode? O que deve e o que não deve? Quando a gente olha para o próximo ali, olha o que o próximo diz. E pelo Espírito, pode passar para mim para outra página, André. Há outros poderes para operar milagres. O que é para você operar milagres? Para mim, literalmente, obra de poder. Esse mesmo pastor que orava para Deus emagrecer, ele orava para Deus dar dente de ouro. Dente de ouro. Você já viu? Eu já vi. E muito. Muita. Ele orava e você sentia um ardor na boca, ou uma sensação de anestesia. E aí tinha uns obreiros com umas lanternas, vinham e olhavam, tinha tudo douradinho, fotos e mais fotos a gente tinha disso. Dente de ouro. Tinha gente que ia para casa, que chegava em casa e descobria que tinha recebido dente de ouro na oração. Por que isso, pastor? Poder sobrenatural de Deus. Foram centenas e centenas de pessoas aceitando Jesus por ver uma ação de Deus naquele lugar e daquela maneira. Deus pode fazer isso nos nossos dias? Deus pode fazer isso nos nossos dias? Se você está buscando avivamento e não consegue entender o poder sobrenatural de Deus, eu acho que você está na igreja errada. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender o que a Bíblia está dizendo quando ela fala de milagres. Quando a gente olha para Éfesos, lá em Atos 19, lá em Atos 5, nós vamos entender operações de milagres e maravilhas. Coisas que ninguém conseguia entender. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, a Bíblia está dizendo que Paulo orava pelos doentes. Olha só o poder, a autoridade que tinha. E as pessoas traziam para ele o quê? Não é, né? Mas parece. O quê? Lenços. E fazia o quê? Levava os lenços e colocava os seus enfermos. E os enfermos eram... Pedro, quando andava, a sombra dele curava as pessoas que passavam perto dele. Está na Bíblia. Isso não quer dizer que a gente tem que começar. Isso não quer dizer que a gente tem que colocar a luz ali direitinho, os pôs doentes aqui, e passar aqui só para a sombra passar. Não, isso acontecia naturalmente. É uma coisa natural que acontecia
e que Deus estava trabalhando de uma maneira sobrenatural. Entender isso, compreender isso, é compreender o que Deus tem para você, em você e através de você. É compreender o poder que existe na sua vida. É compreender que Deus quer trabalhar de uma maneira sobrenatural com você. Eu poderia parar aqui, mas eu tenho que terminar os dons hoje. Porque eu tenho, o próximo dom é talvez o dom que todo mundo mais conhece. E a Bíblia diz para procurar esse dom, que é o dom da profecia. A profecia, geralmente falando, é uma expressão vocal inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela pode ser mediante uma revelação, ela pode ser diante um profeta que proclama uma mensagem previamente dita a ele por Deus, recebida através de um sonho, de uma visão, ou ela pode ser a expressão da própria palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Entender isso e compreender que muitas vezes essa pessoa que está sendo usada por Deus, ela está sendo usada por Deus porque Deus tem algo a revelar a alguém ou a alguma pessoa. E você pode buscar esse dom? Deve buscar esse dom. Quer dizer que todos nós vamos ser profetas aqui dentro da igreja? Não. Sabe por quê? Porque alguns vão ser profetas, outros vão ter o dom da operação de milagres, outros vão ter o dom de cura, outros vão ter o dom da fé, outros vão ter o dom da palavra de conhecimento, porque se todo mundo profetizasse, aonde estaria a beleza da multiplicidade dos dons? Aonde estaria? Aonde nós poderíamos então entender que o corpo estaria sendo edificado se só existisse um dom aqui dentro da igreja? Não é interessante isso? Depois de profecias nós temos o dom do discernimento de espírito. O que é, pastor, o dom do discernimento de espírito? Pode haver alguma profecia ou alguma palavra ou algum espírito enganador que possa tentar atuar dentro da igreja? Sim, muitas vezes acontece. E como é que nós sabemos que não está lá? Pelo dom do discernimento do Espírito. Quando alguém levanta para falar alguma coisa, e esse é o dom que todo pastor tem que ter. Isso é obrigatório o pastor ter. Mas também os irmãos podem ter. Às vezes alguém chega para você e vem dar uma palavra para você, e às vezes não é profecia, é profetada. Já viu profetada? Quem vai muito em monte, recebe muito. Eu e Daiane fomos subir um monte. Daí estavam afastados de mim, o irmão chegou para ela: eis que te digo, está vindo para você um varão de fogo. Falei, já chegou há 10 anos atrás, irmão. Está atrasada a profecia. Mas que você sabe, porque o Espírito Santo de Deus dentro de você te dá esse discernimento de você saber o que é certo, o que é errado, que o que está falando vem de Deus ou não vem. Há também o dom de línguas. O que é o dom de línguas, pastor? É a variedade de línguas, é o poder de falar sobrenaturalmente, uma língua nunca aprendida antes, mas que de uma maneira espiritual, essa língua muitas vezes inteligível para quem está à sua volta, ela vem de uma maneira sobrenatural. E o que é o dom de línguas, pastor? É o poder de se comunicar você e o Espírito Santo de Deus. O seu espírito comunicando com o espírito. A Bíblia diz que quando você fala em línguas, você está fortalecendo o seu espírito. Por isso não tenha medo quando você estiver sozinho em casa, se você é batizado com o Espírito Santo e vê uma vontade de falar em línguas, fala, você está plugada nos céus, dizendo: ô, coisa boa, estou recebendo aqui agora. Cheira na massure caralabaçu te caralás. E o último, mas não o último, porque existem outros dons também, é o dom de interpretação de língua. Já viu? Em algum lugar que você está e de repente começa a mover de Deus no lugar, e uma pessoa levanta falando em língua, e de repente do outro lado o outro levanta e começa a interpretar o que ela está falando? Já viu? Se você não viu, acontece, pode acontecer muitas vezes em reuniões particulares, em casas, estão orando e de repente um está falando em línguas e o outro começa a receber, ele começa a entender o que o outro está falando, espiritualmente falando, e ele começa a interpretar.
Ele começa a passar a mensagem que o outro está comunicando, o que o outro está dizendo. Pastor, isso é loucura. Loucura é você não entender isso. Loucura é você não querer isso. Loucura é você se afastar disso. Sabe por quê? Porque essas coisas estão na Bíblia e são vivas e eficazes para os nossos dias, para os dias de hoje. Pastor, mas como é que eu posso descobrir esses dons em mim? Como é que eu posso viver essas coisas na minha vida? A primeira coisa, estude na Bíblia sobre os dons espirituais. Vá, procure, se informe. Hoje, antigamente a gente mandava, compre livro tal, faça livro tal. Hoje não, vai para o Google, vai para a internet e pega um site de Deus, um site abençoado e leia, saiba aqui que ele crê, porque também não vai pegar qualquer site aí não, que você vai comer comida estragada, mas pega um site de Deus e receba de Deus, entenda o que são os dons espirituais para a sua vida, para a minha vida. Mais do que isso, peça para que Deus te mostre os seus dons, o que você tem de dom, o que Ele já te deu, e se Ele não te deu, se você não percebeu ainda, diga: Deus, eu estou aqui e eu quero receber os dons espirituais, seja, Senhor, para pôr a mão em enfermo ser curado, seja para levantar com autoridade, com palavra de ciência, com palavra de sabedoria, seja para viver o sobrenatural na minha vida, na minha casa, seja para entender que o que eu estou vivendo não é nada perante aquilo que tu podes fazer. Faça isso. Peça que o Espírito Santo direcione você a fazer essas coisas. Abra o coração para Ele. Nós estamos numa série sobre o Espírito Santo de Deus. Peça para o Espírito Santo de Deus te encher. Peça, pode mudar, André. Peça para o Espírito Santo de Deus te encher, para Ele entrar na sua casa, para Ele entrar na sua vida, para Ele mudar a sua história. Peça com que Ele faça isso para você e em você. Quando você compreender essas coisas, você vai compreender o quão é importante estar ligado nos céus. O quão é importante estar conectado com aquele que pode transformar a sua história, transformar a sua vida, e mais do que isso, te usar com autoridade no lugar onde você está hoje. Tem algumas pessoas que vêm para a igreja e dizem: pastor, o dia que eu for pastor, o dia que eu estiver em cima do púlpito, o dia que eu for cantor, aí sim eu vou ser usado por Deus. Olha, irmãos, Deus quer te usar hoje, onde você está, na situação que você está, no lugar em que você está, com a autoridade que Ele já te deu, com os dons que Ele já te deu. Mas pastor, eu só corto o cabelo, pastor, eu só sirvo os outros. Olha, então faça isso com autoridade, deixa Deus te usar onde você está servindo, onde você está fazendo. Sabe por quê? Porque Deus vai trazer através de você, se você for canal, Deus vai trazer através de você pessoas para um encontro real com Ele. Como assim, pastor? Se você disser assim: Senhor, amanhã, Senhor, durante o meu almoço, para não atrapalhar o meu trabalho, Senhor, me dá um sinal, Senhor, me mostra alguém que precisa de alguma coisa e me traz em mim o Espírito Santo de Deus, eu quero ser usado. Vai sentar alguém do seu lado e vai abrir a boca, chorar. E aí você vai dizer assim: pastor, o que eu faço agora? Não olha para mim não, olha para o Espírito Santo de Deus e diz: o que é que eu faço agora? A autoridade é dele, o poder é dele. O que Ele quer fazer é Ele, através da sua vida. Você crê nisso? Por quê, pastor? Porque é exatamente isso que a Bíblia está dizendo para nós. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o meu dom é para te servir. É para te servir e servir a outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Sabe o que é isso, pastor? É isso que você talvez seja profeta, e a pessoa que esteja do seu lado talvez seja ore por cura. Talvez ele precise de uma palavra profética e você precise de uma cura. Chegou a hora de nós exercermos isso dentro da igreja, nós entendermos isso dentro da igreja. Se alguém fala, faça-o com o que transmita a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Você está preparado? Está fraco? Você está preparado? Se coloca de pé nesse instante então. Quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você seja o mais honesto possível, de todos que estão na igreja. Não se importa com quem está do seu lado, não. A pergunta é: você tem algum
desses dons que eu citei aqui na sua vida? Se tem, levanta a mão. Pode baixar, pode baixar. Você que não tem nenhum desses dons na sua vida, levanta a mão assim, ó. Pode levantar, não tenha vergonha não, bem alto. Pode abaixar agora. Talvez, deixa eu fazer a pergunta de uma outra forma. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você? Você sabe quem você é, mas você não sabe qual é o seu dom. Vamos lá, refazendo a pergunta. Quem não sabe qual é o seu dom, levanta a mão assim, bem alto assim. Pode abaixar. Nessa noite, nós vamos orar especialmente para que Deus te revele. Mas eu quero que você busque a Ele. Diga: Deus, eu quero. Sabe por quê? Esta igreja pode e vai ser impactada de uma autoridade espiritual muito grande. Mas essa autoridade não está com os obreiros. Essa autoridade está com o corpo. E o corpo precisa se mover. O corpo precisa entender o que é que ele está fazendo aqui, neste momento, nessa circunstância. Por que é que você está frequentando essa igreja do avivamento, que o nome é avivamento, em 2015, já na virada do meio de 2015, por que é que você está aqui? Porque Deus quer te usar de uma maneira sobrenatural. Porque Deus quer te equipar de uma maneira sobrenatural, para que você possa exercer nele, com ele, tudo aquilo que ele trouxe sobre a sua vida. Você crê nisso? Nós já vamos orar por isso. Mas eu quero falar agora sobre o maior de todos os dons. Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você não tem este dom da vida eterna dada por Cristo através do seu sacrifício, você precisa ter um encontro com Ele. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você entendesse isso, para que você entendesse que Ele quer muito mais para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, mas Ele quer muito mais para você especificamente. Quando você entender que o dom que Ele tem para você nesta noite, mais do que tudo, é o dom da salvação, é o dom da vida eterna, como diz a Bíblia Sagrada. Se então você está aqui, você conhece Jesus, você frequenta a igreja, mas você ainda não sente certeza da salvação, você não sente certeza de que vai estar com Cristo na vida eterna, este é o momento em que você pode e deve aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aonde quer que você esteja, eu quero que você levante a sua mão bem alto para que eu possa orar por você. Há uma irmã lá atrás, pode abaixar a sua mão. Há um irmão ali atrás, pode abaixar a sua mão, já vi. Há uma moça aqui, pode abaixar a sua mão, já vi. Há mais alguém? Há mais alguém? Há um irmão aqui, pode abaixar. Bom te ver aqui, hein? Muito bom. Pode, tem mais alguém? Levanta a sua mão bem alta. Tem uma moça ali no meio que eu estou vendo, pode abaixar a mão. Pode abaixar, já vi, pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém? É o dom gratuito de Deus, é para você nessa noite, é para você nessa noite, é para você. O Espírito Santo de Deus me fala que tem mais pessoas aqui que precisam dele, que precisam tomar posse desse dom e dizer: eu quero vida eterna para mim. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar e vem aqui na frente agora. Saia do seu lugar. Cadê o meu amigo tecladista? Cadê o meu amigo tecladista? Saia do seu lugar e venha para frente agora. Eu sei que Deus te trouxe aqui. Eu quero que alguns irmãos acompanhem essas pessoas. Pode vir, você que levantou a mão, vem aqui para cá. Eu quero orar por você. Aplauda a igreja, pode aplaudir. Fica virado para mim aqui. Aleluias. 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 Estenda a sua mão para cá. A ação do Espírito Santo de Deus só começa quando você diz assim: eu quero me entregar a Ti. A partir desse momento você pode ser usado em todos os dons que Deus tem para você. E eu queria que você entendesse isso, você que está aqui na frente. Deus te chamou nessa noite para mudar a sua história, para pôr um ponto final naquilo que você tem vivido, para te dizer: olha, eu tenho um novo recomeço para você. Eu tenho algo sobrenatural para a sua vida. Eu tenho algo que vai mudar a sua história. E acima de tudo, eu tenho o dom da vida eterna para te dar, e só eu posso te dar. Se você levantou a sua mão e não veio, vem aqui, eu quero orar por você.
Aleluias. Aleluias. Senhor, nesta noite, é tão bom poder te sentir neste lugar, Jesus. A Bíblia diz que Deus é um Deus de novos começos. Ele pega tudo aquilo que a gente acha que é, transforma, muda e coloca tudo novo. A gente erra, a gente falha, a gente deixa de lado, a gente não faz o que tem que ser feito. Ele diz para você nessa noite assim, que Ele vai fazer isso aqui. Vai virar a sua história. Só você sabe o que você está passando. Só você sabe o que você está vivendo. Deus está dizendo para você assim, ó, que nessa noite Ele te pega no colo e cuida de você como um filho. Cheira lamaço, tocora lamaço, tecara lamas. Teira namassure caralabas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Você veio buscando uma coisa e Deus está te dando outras coisas. Sabe o que Deus coloca no meu coração? Que voltar muitas vezes não é uma opção. Não é. É importante entender que esse mover de Deus, esse trabalhar de Deus, ele é muito maior nas nossas vidas quando nós entregamos para Ele essa vida, o que você está fazendo hoje. E essa transição de volta é Ele que faz. É Ele que vai cuidar, é Ele que vai dizer: eu estou com você. Guarda o teu coração, coloca a mão no coração dela aqui agora, guarda o teu coração. Espírito Santo de Deus, tira, Senhor, toda palavra maldita, toda raiz de amargura, toda tristeza, toda rejeição. Tu és o Senhor que dá vida e vida com alegria. Cheira lamaçu, tocora labaçu, tocora labas. Ministra sobre ela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti essas vidas que estão aqui na frente agora, Jesus. Escreve o nome delas no livro da vida, Senhor. Dá a cada uma delas certeza de vida eterna, de alegria contigo. Dá uma alegria, Senhor, que elas possam entender que Tu é real, que a Tua presença é real, que o futuro delas está certo diante de Ti, porque só em Ti a nossa esperança é real. Cheira namassore caralabás. Que o futuro delas seja maravilhosos em Ti, ó Pai. Guarda os corações, tira, Senhor, tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem tentado colocar como uma porta diante dessas pessoas. Coloca por lado agora, de fora agora, e traz vida, e vida com alegria, segundo o Seu Santo Espírito, segundo a Sua graça, ó Pai. É o que nós pedimos e é o que nós cremos pela Sua bondade e pela Sua misericórdia, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vocês 4, olha para mim. Vocês não estão sozinhos. A partir de agora, a partir desse momento, o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada dentro do coração de vocês. E Ele vai dizer para vocês que vocês não estão só, sabe por quê? Porque além dele estar aí, você pode contar com essas pessoas. Pode olhar para lá, você pode contar com essas pessoas que são a família de vocês, ó. Pode dar um abraço neles. Pode dar um abraço neles e dizer: seja bem-vindo.